A luta pela saúde no trabalho foi desenvolvida pelos trabalhadores com, assim, em grande escala, em duas vertentes. Uma que era uma luta indireta, inespecífica, que reivindicava condições salariais e relações de trabalho, em que a questão do risco à saúde não era pautada em especificidade. E a outra que era uma luta explícita, específica, em que a questão do risco à saúde estava na pauta. É essa luta que estava na pauta, né, que a saúde estava na pauta, que os anarquistas levaram. Mas essa história, como o Fadel contou, começou com as primeiras, né, lutas. Começou lá em 1811 na Inglaterra, com o ludismo, os quebradores de máquina. Aí é uma gravura, né, mostrando como é que eles faziam, que eles quebravam as máquinas mesmo, por conta de estarem se sentindo ameaçados, né, a perder postos de trabalho pelo desemprego. É o que a gente está vivendo hoje também, né? Em muito maior escala. Depois, um pouquinho depois, a Inglaterra condena os luditas à morte, e aí o movimento se dilui, né? Ele acaba. Em 1825, em Manchester, foi uma das cidades industriais mais importantes, né, da Inglaterra, surge então um germe de sindicato, na União de Fiadores de Algodão. Tudo era em torno, né, da indústria têxtil. Era a primeira indústria que, né, foi a primeira indústria que surgiu em grande escala. E é esse surgimento de ideologias políticas, né, que vai formando a classe trabalhadora, vai dando corpo a isso, né, e as lutas por melhores condições de trabalho, e também vinculado à questão política de transformação do Estado capitalista. As conquistas, então, surgiram e foram acontecendo em vários contextos geográficos, geopolíticos, mas todas elas tendo essas linhas, essas vertentes que a gente falou no início. Em 86, né, 1886, tem o 1º de maio, a Federação Americana do Trabalho, de origem anarco-socialista, aquela federação lá de origem anarco-socialista, decidiu então o 1º de maio, lembra, 2 anos antes, e caso a reivindicação não fosse aceita, fariam greve. O movimento operário rotulava o trabalho como indigno e desrespeitoso, delírio de lunáticos pouco patriotas, o mesmo que pedir que se pague um salário sem cumprir nenhuma hora de trabalho. Assim eram os jornais, a mídia, contrária aos movimentos, né? E faziam pressão para valer. Olha lá, olha os jornais hegemônicos, Chicago Tribune, que eu mostrei dos jornais dos trabalhadores, né? Agora lá, o chumbo é o melhor alimento para os grevistas, a prisão e os trabalhos forçados são a única solução possível. Qualquer semelhança não é mera coincidência, tá? Todos os postes de luz de Chicago serão decorados com o esqueleto de um socialista para evitar que se propague um incêndio, para prevenir qualquer tentativa subversiva. No 1º de maio, os 200 mil trabalhadores, aí novamente o Haymarket. A repressão culminou em várias mortes. No final do mês, alguns setores patronais aceitaram, então, as 8 horas. No Congresso Socialista, o 1º de maio passou a ser uma homenagem aos mártires de Chicago, mas nos Estados Unidos não se celebra a data nesse dia. Isso é sempre bom a gente lembrar, né? Continuando a nossa linha do tempo. Aliás, eu não falei porque que essa linha do tempo é assim, né? Vocês nem me questionaram. Porque a linha do tempo normalmente que a gente vê é uma reta, né? Por que que essa não é? Um caminho. E por que que ela é tracejada? A história não é linear, né? A ideia é passar a mensagem
de que a linha do tempo reta, como a gente vê sempre em livros, sites e tal, é fora da realidade, né? Porque a história nunca cumpriu esse trajeto linear, reto, né? Ela sempre foi de idas e vindas, de interrupções e voltas. E o Dia Internacional da Mulher? Por que que é 8 de março? Tudo relacionado ao trabalho, né? Então, na verdade, é gênero, mas é gênero e trabalho, né? Marcadamente trabalho. Porque as mulheres trabalhavam maciçamente na indústria têxtil, porque, é claro, as mulheres eram mais adaptadas a isso, aliás, como as crianças também, né? Para poderem pegar restos de algodão. E elas foram vítimas desse trabalho, né? Numa fábrica em Nova York, em que elas foram presas na fábrica, e a fábrica incendiou, e elas estavam lá dentro e morreram incendiadas nessa fábrica. E a luta delas, qual era? Reduzir a jornada de trabalho de 14 horas para 10 horas. E por conta disso elas foram incendiadas. Agora vamos para as primeiras lutas sindicais brasileiras. As lutas antes do 1º de maio, porque tem as lutas após, né, o 1º de maio, que aí já tem outra conotação política, e essas anteriores. As anteriores, lá em 1791, isso aí é muito interessante, eu só vou passar os pontos, porque não tem uma riqueza de detalhes sobre isso, mas é interessante a gente ver como é que aconteceu, né? Quem fazia essas lutas. Oficinas da Casa das Armas da Marinha Imperial. Olha só quem é que estava reclamando. Em Recife, uma greve de pescadores. Essa aqui, a primeira, em 1791, ainda século XVIII. Ainda estava longe da industrialização. Aqui os pescadores. Aqui os ferroviários na primeira ferrovia de Barão de Mauá, aqui no Rio. Os gráficos, em 1858. Os ferroviários, em 1863. A categoria dos ferroviários, que foi a primeira também a ter caixa de aposentadoria e pensões, era muito combativa. Então, eles eram organizados. Então, daí eles conseguiram, né, conquistaram mais direitos antes dos outros trabalhadores. Os gráficos também eram, mas vieram depois. Então, ainda também não tiveram tanta conquista, né? Não conseguiram tantas conquistas quanto os ferroviários. Os portuários também eram muito importantes, mais ainda porque o Brasil escoava a matéria-prima, né? O Brasil era o celeiro, e aí os portuários eram massacrados. Olha só o que acontecia. Tem essas fotos no livro também, não sei se vocês já chegaram a ver, mas olha como é que os portuários... Primeiro, olha como é que era o armazenamento das sacas de café. Essas sacas de café iam para a Alemanha, para a Europa, né? Eu acho que se eles tivessem visto isso, não iam tomar café, não. Mas, de qualquer maneira, olha como é que os trabalhadores... Quanto pesa cada saca dessas? Tem um livro que eu ainda estou lendo, Navios Iluminados, que fala sobre esse trabalho nos portos, principalmente em Santos. É um livro de um médico escritor, do início do século XX. Vale a pena ler. Essa greve aqui eu acho super interessante, mas há historiadores que questionam se ela realmente existiu. Mas eu acho ela interessante porque eram jangadeiros se recusando a transportar escravos. Eles não estavam fazendo um movimento de luta por eles mesmos. O Brasil ainda tinha escravos, né, quando toda a América do Norte, a Latina, já tinha abolido a escravidão. Tentativa de criação de um partido operário em São Paulo, em 1890. A edição do número único do jornal 1º de Maio, de origem anarquista. O projeto legislativo pela jornada de 8 horas, lá em Pernambuco.
a tentativa de criação de um partido socialista em 1892 no Rio, a prisão de anarquistas e socialistas que realizavam a segunda conferência de socialistas brasileiros pelo 1º de maio, né, já lutando pela jornada de 8 horas, remetendo ao 1º de maio, a primeira comemoração do 1º de maio num centro socialista, a mobilização anarquista de 10 cidades em São Paulo, em 1898, a greve de trabalhadores de pedreiras pelas 8 horas, as greves generalizadas pelas 8 horas, Brasil afora, em 1903. O brasileiro lutou muito. O Congresso da Federação Operária, associações e sindicatos de vários estados aprovando greve em 1º de maio de 1907 pelas 8 horas. Greve dos ferroviários, também pelas 8 horas, foi reprimida. A força pública mata 12 trabalhadores, aí a coisa começou a ficar pesada. 1907, manifestação operária na Praça da Sé pelo 1º de maio, greve generalizada na capital e cidades vizinhas, deportação de agitadores, aí começaram a mandar de volta os imigrantes, porque viam os imigrantes como os agitadores. Lei Adolfo Gordo, que foi uma lei que manda extraditar qualquer pessoa que fosse encontrada, estrangeiro, que fosse encontrado em algum movimento de luta dos trabalhadores. Eram considerados agitadores, marginais, perigosos, não eram vistos como trabalhadores. A greve geral que conquista 9 horas em Porto Alegre, a paralisação da companhia de gás, tendo um blackout de 5 dias. Anarquistas e socialistas opõem-se à tentativa do governo e dos patrões de transformar o 1º de maio em feriado, que aí diluiria o movimento, a luta. As diversas e longas greves em 1912. Em 1917 foi um marco, que teve uma greve geral, começando em São Paulo e indo para o país afora, contra a carestia de vida. Aí é onde eu gosto muito dos anarquistas, não só aí, né, mas é uma das coisas. Os anarquistas não faziam negócio, eles lutavam pelas condições de vida dos trabalhadores, eles enxergavam a saúde como hoje a gente enxerga a promoção da saúde. A gente quer saúde, a gente não quer um troco, né? A gente quer ver, tem que ter moradia, tem que ter condições básicas de saneamento, e era essa a luta dos anarquistas, né? Simplesmente eles não queriam aceitar uma negociação que não passasse por essa reivindicação. Foi uma greve importantíssima, ela realmente fez muita gente mobilizada, né? E também você tem que olhar outros aspectos disso. Primeira guerra acontecendo, a carestia aumentando, porque guerra acaba sobrando para todo mundo, mesmo que o Brasil não tivesse lá, né, com batalhão, né, com pessoas, soldados lá, o Brasil sofreu e muito com essa greve. 1917 foi a Revolução Russa, então a repressão estava aumentando aqui e mundo afora, né? Então a greve de 1917 teve muita mobilização, né? Teve muita gente lutando mesmo. É quando você chega num ponto que diz assim, agora não dá mais, agora ou é lutar ou morrer. Bom, em 1919, mais de 60 mil grevistas no Rio de Janeiro exigem as 8 horas ao som da Internacional. Novamente, em 1919, greves insurrecionais, barricadas. Essa greve também estrangulou Porto Alegre. Eles também fizeram barricada para evitar a chegada de alimentos. Só que não foi o país, né? O que aconteceu com essa nossa agora foi o país.
Sem as 8 horas, 1924, comunistas, socialistas e anarquistas continuam as comemorações de luta no Dia dos Trabalhadores. Aí tem um linkzinho para gente. Ah lá, em 1924, para desmobilizar os movimentos, se decreta feriado, mas é somente a partir de 1932 que se consegue a jornada de 8 horas, assim mesmo por categoria. Foi uma categoria aqui, outra categoria ali, ainda levou algum tempo para que se conquistasse mesmo a jornada de 8 horas. E quando se conquistou, praticamente já não tinha mais, né? Como você falou. Na verdade, a gente foi perdendo. Isso aqui a gente já falou, então vamos voltar. 1929, 20 mil pessoas na Praça Mauá comemoram o 1º de maio, lideradas pelo Partido Comunista, que continuava na ilegalidade. Uma tentativa de ato público em 1930 foi dissolvida com prisões e violência. Ou seja, não é brincadeira. O que a gente lutou, E para a gente ver agora perdendo esses direitos por decretos, né, porque vem acontecendo isso, é triste, né, porque muita gente morreu. Anarquismo no Brasil. Mais ou menos entre 1875 e 1914, o Brasil recebeu muitos e muitos imigrantes, né? Cerca de 4,5 milhões. Esses imigrantes vinham para cá fazer a América, mas eles vinham já com uma cultura de lutas, e eles já tinham toda uma história de luta. Eles sabiam dos direitos, eles reconheciam que precisavam, eles já tinham uma vivência como trabalhadores organizados. Vieram para cá e encontraram, assim, o século XV. Escravos, ainda escravos, e eles viam que eles precisavam lutar para isso, para não ser pior, né? Ser o 6 por meia dúzia ou pior do que eles já tinham saído de lá, já tinham se refugiado por causa disso. E as nossas indústrias nasceram com esses trabalhadores, com essa mão de obra imigrante. As ações políticas e as atividades sindicais, então, né, do começo do século XX, foram fundamentadas na fixação de direitos trabalhistas, esses que a gente está perdendo agora. Aí, na raiz desses direitos, as greves, mas a gente hoje, as greves ainda se mantiveram até 1920, até que surgem os sindicalistas católicos, que foram apelidados de amarelos. Esses sindicalistas estão na raiz de grande parte da desmobilização a partir dos 1920, porque eles faziam acordo. Ah, não, vamos fazer acordo. Lembra? Renovaram? Então, não, a gente precisa conciliar os ânimos, conciliar as classes, unir. Então, vamos fazer acordo. Assim, o fracasso de muitas lutas. A imprensa operária, que é uma das coisas que eu mais amo no anarquismo, porque eles faziam gravuras, críticas, irônicas, né, que mostravam exatamente como era a posição do trabalhador diante da igreja, diante do Estado, e como o trabalhador deveria se comportar em relação a isso, né, mostrando. Eu vou passar aqui adiante, porque essa figura está apagada, no livro tem ela bonitinha. Geralmente a anarquia era representada por uma mulher, segurando uma tocha, né, mostrando que havia iluminação, havia um caminho, havia liberdade, a mulher sempre com o cabelo ao vento, e pisoteava o status, né? A hegemonia da época, a sociedade capitalista, burguesa. Aqui tem representações disso, tem leis
que eram pisadas, né, pela mulher, grilhões, espadas, crucifixo, né, então a coroa, ela pisoteava tudo isso. Tem diversas mulheres representando a anarquia. O que eu acho que diferencia muito a luta anarquista de outras lutas que vieram é que os anarquistas tinham essa concentração na saúde. Eles tinham esse foco, o foco deles era a saúde, eram as condições de vida do trabalhador. Eles não abriam mão disso. Não tinha para eles esse negócio de plano de saúde. Para eles era, não, eu quero condições de vida, eu quero condições de trabalho, a fábrica tem que ter ventilação, tem que ter local para amamentação, tem que ter. Eles não tinham negociação em relação a isso, isso eu acho que marca. E eles eram muito organizados, não queremos nada e tudo bem. Não, eles não queriam, era o poder capitalista em cima, era a igreja em cima. Eles tinham todo um embasamento, né? Eles procuravam nesses jornais, eles falam das doenças, falando sobre a questão, como é que era a fisiologia, a fisiopatogenia da doença, o que levava ao adoecimento. Não era simplesmente dizer isso causa doença e ponto. Um exemplo, ele explicava a fadiga e suas consequências como estão associadas aos acidentes, a maior número de acidentes. Eles mostravam isso. E com a morte prematura. E descreviam experimentos em animais que comprovavam que o organismo submetido ao trabalho extenuante produzia substâncias tóxicas. Era o conhecimento científico da época. E se fazia mesmo experimentos. Eles faziam mesmo esse tipo de experimento. Submetiam o animal ao estresse e depois colhiam sangue para mostrar a produção de alguns elementos que eles acreditavam ser elementos tóxicos. Então eles eram bastante rígidos em relação a isso. Eles não falavam aleatoriamente. Tinham todo um embasamento. Da greve de 1917, que foi a grande greve, né, até 1930, nesse meio tempo a Organização Internacional do Trabalho é criada, há uma perda gradativa do referencial anarquista, o Partido Comunista é criado, mas é logo colocado na ilegalidade. Os sindicatos amarelos católicos ganham mais expoência. As primeiras concessões trabalhistas e previdenciárias começam a acontecer. E meio que, já que eu ganhei isso, já que eu ganhei aquilo, então vamos continuar, né? Meio que você perde, né, aquela vontade, não tem mais o desafio da luta. Vamos nos acomodar, você entra num lugar, uma zona de conforto. A era Vargas, que eu não vivi, mas eu passei a vida escutando a minha mãe falar de Getúlio Vargas, que era o ídolo dela. Continua sendo, ele pode estar morto há muito tempo. Concretizar o projeto do novo regime de interferir sistematicamente no conflito entre capital e trabalho. Ele foi o Papa Leão XIII da nossa época. Editou a lei de sindicalização, obrigando os trabalhadores a se sindicalizarem, o sindicato que ele aprovava, tinha que ser aprovado pelo Estado. Os sindicatos eram vistos como instrumentos de mediação de conflitos. Com uma mão ele buscou atender as demandas históricas do proletariado, e com a outra ele pregava a ideologia de que o Estado concederia os direitos trabalhistas como dádiva aos trabalhadores. Em pleno regime ditatorial do Estado Novo, ele inaugura a Justiça do Trabalho no dia 1º de maio. Sempre no entorno do 1º de maio. Promulga também no 1º de maio a CLT. Ele fez coisas importantes para o trabalhador. A gente não pode negar que a CLT foi importante. O fato não é assim, o que ele fez foi bom.
O problema é que isso era feito com uma moeda de troca, que era diluir as lutas, né? Que era fazer uma conciliação artificial da luta do trabalhador. Era como que tirar o espírito do trabalhador. Eu te dou esses direitos, mas você fica quietinho aí. Isso aí é o Getúlio Vargas discursando no estádio do Vasco, né? O que ele fala é isso aqui, ó: conseguimos organizar o trabalho nacional segundo os princípios cristãos da justiça social, sem abalos econômicos. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Ele sabe perfeitamente o que isso vale. É isso. O Juscelino Kubitschek, o JK, foi um período de desenvolvimento fenomenal e também de aumento da dívida fenomenal, né? Criação de Brasília, incontáveis greves do operariado. Mas eu acho que um fato marcante, interessante da gente olhar para ele, foi a criação desse ADESIL, esse Instituto Americano para o Desenvolvimento do Sindicalismo Livre. Treinou 30 mil dirigentes sindicais em cursos de formação, não é esse aqui não, tá? Que na verdade preparava-os para a adesão ao futuro golpe militar de 1964. Então eram os americanos interferindo diretamente na nossa política. A estratégia do IADESIL, então, refletiu-se na cisão do movimento sindical, porque aí o objetivo era mesmo: vamos separar todo mundo, vamos provocar conflito, porque isso é melhor para a gente tomar o poder. E foi essa estratégia que levou a divisão mesmo, a consolidar uma divisão entre os sindicalistas vermelhos, que eram formados pelo Partido Comunista, os ministerialistas, os do Getúlio Vargas, os democratas ou renovadores, que eram influenciados pelo IADESIL. E aí fragmentou. Isso é assim na história, né? Teve vários movimentos assim. Pós-Vargas até o golpe militar brasileiro, predominância da social-democracia, influência da Guerra Fria partidarizando o movimento sindical, organização dos trabalhadores camponeses, a luta dos sindicatos comunistas pelas reformas de base, que essa foi a nossa grande perda, né? Se tivesse tido essas reformas de base, ou pelo menos algumas, não sei se todas, mas a gente teria um outro Brasil hoje. Essa parte aqui a gente tem que prestar bastante atenção, que é o silêncio dos movimentos. Então a gente fica em silêncio, porque a gente está fazendo isso, e grande parte disso, isso é um simbolismo, né? Mas um simbolismo importante. Quem tem mais de 30 anos aqui, um pouco mais de 30, viveu a época que a gente recebia dos pais a mensagem: fica calado, não abre a sua boca. A gente ia para a faculdade ouvindo isso. As lutas pela saúde enquanto prioridade da agenda de reivindicações. Então, assim, fatos marcantes, né, da luta pela saúde propriamente dita. Movimento pela reforma sanitária, que os trabalhadores tiveram uma participação muito grande, muito importante no movimento. A influência do modelo operário italiano, vocês já viram isso aqui, né? Modelo operário italiano, saúde não se vende. Criação da CISAT, a Comissão Intersindical de Saúde do Trabalhador, a organização das primeiras Sensat. Quem falou nisso? Falou no CIPAT, né? Prima irmã. A criação do DIESAT, um intercâmbio estabelecido entre técnicos e sindicalistas. O Lacage veio falar para vocês, foi a aula inaugural, né? Então, ele era do DIESAT. Estabelecido entre os técnicos, sindicalistas brasileiros e italianos, iniciado com a vinda de Giovanni Berlinguer. Esse livro também está no site, no Multiplicadores Visat.
Vale a pena ler esse livro. O método de intervenção contra a nocividade do trabalho, que é isso que a gente faz aqui, né? A gente reproduz as oficinas que o movimento operário italiano faziam. A metodologia é a mesma. Apoiados pelos técnicos militantes, sendo um pilar importante para a implantação do SUS, da reforma sanitária e do SUS. Ah lá, os livros que o Diezati publicou, né, esse aqui, que é de que adoecem e morrem os trabalhadores, e insalubridade e morte lenta no trabalho, como vocês falaram várias vezes aqui hoje. Algumas das lutas, né, que o livro Insalubridade aponta. A luta da COSIPA, da Companhia Siderúrgica Paulista, contra o benzeno, né? A luta do ferro Enamel, também contra o benzeno, as indústrias químicas Matarazzo, também contra o benzeno, da eletrocloro contra o mercúrio, Volkswagen contra o ruído, e mais lutas. As divergências na intersindical, por conta de financiamento italiano, né, provocou uma cisão e a criação do INST, do Instituto Nacional de Saúde e Trabalho. Isso está bem descrito no livro, tá? Com todos os detalhes. Aí, o que eu falei, da luta dos trabalhadores influenciando o SUS. Olha lá. A luta dos trabalhadores influenciou o movimento que corria em paralelo naqueles anos, que era da reforma sanitária. Vocês já viram, né? O Fadel já falou sobre como é que foi a reforma sanitária, né? Como é que foi essa luta. Que ela foi uma luta construída mesmo com a comunidade, não foi uma luta que surgiu da cabeça de pensantes e que as pessoas seguiram, não. Ela surgiu mesmo do clamor, da necessidade. E para a gente estar vendo o que está acontecendo agora de destruição do SUS. E o movimento organizado dos trabalhadores nesse período, né, consolidou. Foi um fator de consolidação da área de saúde do trabalhador no SUS, que está até hoje sofrendo, padecendo, gramando, né, para conseguir se sustentar, mas teve uma introdução, né? Essa luta deu frutos. A saúde do trabalhador foi colocada na Constituição Federal de 88, a Lei 8080 e a 8.142 prevêem assiste, não é por acaso, mas durante muito tempo ficou desmobilizada, né? Eu vi que então desmobilizado o conselho também. Os conselhos de saúde. Sem eles. Mas você está aí, está batalhando, é difícil, mas existe. Não. Ele ultimamente está assim, não pode perder nenhum. Ele está mesmo querendo agregar as pessoas. A portaria 3.120, que agora é a instrução normativa, né? Ela foi incorporada à instrução normativa, número 1 do SUS. A criação da RENAST, algumas lutas, benzeno, amianto, silicose, lerdorte, trabalho infantil, servidor público, agrotóxico e agronegócio, algumas lutas dos adoecidos pelo trabalho, né? A gente falou aqui do amianto, das pneumoconioses. Essas lutas têm uma característica um pouco diferente dos sindicalistas, né? Elas partem dos atingidos pelo trabalho, dos adoecidos. Elas partem de um outro foco de necessidades, né? Então elas têm características um pouco diferentes. De qualquer maneira, é luta pelo trabalho, pelo trabalhador, pela saúde. Elas têm, embora sejam ligadas à doença, elas lutam pela saúde. Não, muito importante. Está aí o amianto que foi conquistado por uma luta de atingidos, né, pelo amianto. Então, são muito importantes, elas são diferentes. Não é uma concentração, o foco não é o sindicalismo, o foco é nos adoecidos.
a parte, né, dos adoecidos. E essas lutas, para continuarem indo à frente, seja dos sindicalistas, seja dos atingidos, precisam dos técnicos, das secretarias de saúde, precisam das academias envolvidas, dando suporte a isso, e pelo menos não atuando contra, né? Então isso tudo é um trabalho conjunto que leva ao sucesso, que leva à conquista. Isso aqui foi o Fadel que propôs colocar, né? Está na apresentação dele. Ele fala sobre os desafios de hoje para frente, em 4 tempos do movimento atual: o tempo do movimento sindical, o tempo do controle social do SUS, o tempo do SUS e a saúde do trabalhador, o tempo das instituições formadoras acadêmicas. E, em linhas gerais, ele mostra que a divisão do movimento sindical em matéria de saúde no trabalho é um ponto importante, um ponto crítico a ser tocado. A saúde como questão secundária na agenda de reivindicações, a aceitação pacífica de direito trabalhista. Vocês veem, né? Tudo está lá, né? A origem disso, a raiz disso, lá na Hero Novarum, lá no Bismarck, né? Conquistou, desmobilizou. A consolidação da monetarização do risco, o distanciamento das propostas de vanguarda como o MOI, a ocupação do aparelho de Estado renegando as lutas antigas, a baixa qualificação de quadros em matéria de saúde e por aí vai, né? Aí são coisas que derivam desses pontos críticos gerais. O tempo do controle social do SUS, corporativismo dos conselhos, só entra quem eu quero, a baixa participação sindical nos conselhos, o não reconhecimento da centralidade da categoria trabalho como determinante fundamental. Na verdade, o que está acontecendo é que passa longe do trabalho. O tempo do SUS e da saúde do trabalhador, o não reconhecimento da centralidade da categoria trabalho como determinante social fundamental em saúde. Vocês viram que esse está em todos, né? Todos os tempos isso aí está. A agenda hospitalocêntrica predominante. Esse hospitalocêntrico não é só o hospital em si, não. Quando se luta por plano de saúde, está se lutando por uma agenda hospitalocêntrica e não a agenda queridinha nossa dos anarquistas. O tempo das instituições formadoras acadêmicas, aí eu me incluo nessa. É muito difícil na academia a gente se convencer colegas pesquisadores de que a categoria trabalho é central no caminhar a vida. Eles não conseguem enxergar isso, tanto que os artigos, a maioria dos artigos baseados em evidências, lidam com a questão de sexo, a questão de idade, ainda assim umas coisas de geografia, demografia, mas passa longe de perguntar qual é o seu trabalho. Está longe do que o Ramazzini dizia sobre perguntar qual é o seu trabalho. A ausência de diálogos da academia com os movimentos, né? Quantos fizeram isso aqui com vocês? Bem poucos. E o que está acontecendo é isso aqui, ó, desconstrução gradativa do ensino e da extensão, porque não se inserem nos critérios de produtividade. Porque, por exemplo, eu tenho que ter as horas de extensão, mas eu não consigo ter pontuação nas revistas de extensão, porque as revistas de extensão são mal pontuadas, mal avaliadas pelos sistemas de avaliação. Aí você fica sempre restrito. Então não vai ter a participação sindical. Agora, esse último eu quero que alguém leia para mim, para eu poder descansar. Se os direitos conquistados não foram presentes, mas o resultado de uma conquista de anos de lutas da classe operária brasileira, fruto de 200 anos de greves, manifestações, barricadas, levantes, revoluções e sangrentos sacrifícios da classe operária mundial, e todo o direito que nos foi legado foi fruto de uma permanente mobilização e luta renhida dos trabalhadores.
algo muito desafiante para que a gente mais avance. Obrigada pela paciência, por a gente ter extrapolado todos os horários. Então, bem-vindo. Muito obrigada. Não, parabéns é para vocês.